Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento relacionado ao mercado de ações, principalmente para quem está começando agora, né? Eu entrei no mercado em 2002, comecei a estudar o mercado de ações, me apaixonei por esse mercado, mas eu só comprei a minha primeira ação em 2007. E de lá para cá eu aprendi algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. No vídeo de hoje o meu propósito é trazer um conteúdo introdutório para quem está querendo começar a investir na bolsa, mas esse conteúdo introdutório também vai ter alguns pontos importantes para quem já é experiente no mercado. A minha ideia é trazer para você pontos que eu considero relevantes para quem está começando na bolsa ou para quem está no mercado e não está apresentando bons resultados. Beleza? Então fica comigo até o final dessa aula. Bom, quero aproveitar a oportunidade de convidar para se inscrever no nosso canal. Acho que é uma oportunidade interessante para você se inscrever, ativar o sino de notificação, porque toda semana a gente está postando vídeos novos. E esse aqui é um primeiro vídeo, né? A parte introdutória, mas eu quero ir aos poucos apresentando para você conceitos que eu considero importantes para quem quer investir no mercado de ações. Bom, eu preparei um conteúdo aqui e vou compartilhar a tela do meu computador com você. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente fazer um paralelo do mercado de capitais americano, porque é um mercado mais desenvolvido se comparado aqui no Brasil. A gente pode perceber que nos Estados Unidos, grande parte da população americana investe em bolsa, isso é uma questão até cultural por parte deles, né? Se a gente for observar, 60% da poupança americana está direcionado ao mercado de ações. E existe um motivo por trás disso, né? A gente consegue ver que o principal motivo seria basicamente uma possibilidade de alto retorno no longo prazo. Eu acrescentaria mais um motivo que seria uma taxa de juros muito baixa historicamente nos Estados Unidos. Diferentemente do Brasil, que ao longo dos anos costuma ter uma taxa de juros mais elevada. Só que nesse momento a gente tem uma taxa de juros bem reduzida se comparado aos padrões brasileiros. Então a gente consegue fazer algumas avaliações mediante esse novo cenário que a gente vive aqui no Brasil. Agora a pergunta é o seguinte, será que de fato a gente consegue confirmar que investir em ações traz uma possibilidade de alto retorno no longo prazo? Bom, eu vou compartilhar com vocês uma imagem que está disponível no livro Investindo em Ações para Longo Prazo. E aí a gente vai conseguir ver que de fato as ações tendem a ter uma valorização maior se comparado a outros ativos. E claro, isso de fato tende a acontecer justamente porque quando eu coloco o meu capital em ações, eu estou assumindo um risco maior do que aplicações mais conservadoras. E para um risco maior eu estou pleiteando uma recompensa maior. No longo prazo isso tende a acontecer. Só que tem um detalhe importante. Se a gente pegar alguns dados do mercado norte-americano, a gente vai perceber que 70% dos investidores perdem dinheiro na bolsa. Eu estou falando de investidores nos Estados Unidos. No Brasil esse número não deve ser diferente, aliás eu diria que é até maior, porque nos Estados Unidos a gente tem uma cultura de investimento em ações. Aqui no Brasil isso está começando agora. E eu também não estou nem falando do mercado especulativo, né? Que aí se a gente pegar o mercado de especulação, para quem está querendo extrair dinheiro no curto prazo da bolsa, esse número aumenta de forma significativa, né? A gente viu estudos aí que comprovam que mais de 95% dos especuladores aqui no Brasil perdem dinheiro. O fato é que, se a gente pegar esse estudo como parâmetro dos Estados Unidos, apenas 11,5% das pessoas têm lucro consistente. Então eu acredito que esse é um ponto importante de reflexão, porque a gente tem que buscar estar inserido na menor parcela dessas pessoas, que são as que conseguem obter resultados satisfatórios. Bom, e aí você pode estar concluindo o seguinte, Michel, talvez esses números que apareceu para você é justamente pelo fato da bolsa ser um mercado de alto risco. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, será que de fato o mercado de bolsa é um mercado de alto risco? Eu quero que você analise comigo essa figura que eu estou colocando na tela. Se a gente observar esse ciclista, na minha concepção como leigo, ele está tomando um risco muito elevado, porque ele está ali fazendo uma manobra, aparentemente num despenhadeiro. Isso traz para mim a perspectiva de um risco bastante elevado. Mas talvez pela ótica desse ciclista ele não está tomando tanto risco assim, porque ele está muito bem preparado. A gente pode ver que de repente a bicicleta dele é bem preparada, ele tem alguns equipamentos, ele treinou muito para poder fazer isso. Então para ele o risco em teoria é menor se comparado a uma pessoa leiga que vai tentar fazer esse tipo de manobra, obviamente. Trazendo isso para a bolsa, a gente vai perceber que o risco muitas das vezes está associado não ao mercado em si, mas ao investidor que não consegue administrar bem riscos. A gente precisa entender que o papel de um investidor é a administração de risco e, como consequência, ele pode ter um resultado satisfatório na bolsa. Mas muita gente observa o mercado com o objetivo de apenas ter lucro, e aí ele esquece do principal ponto, que é
manejo de risco. E eu vou apresentar para vocês mais à frente algumas estratégias que a gente pode adotar para diminuir o risco no mercado de ações e, como consequência, a gente passa a ter uma possibilidade de, no médio e no longo prazo, ter um retorno satisfatório utilizando o mercado de ações. Tem um conceito que eu considero fundamental para quem está querendo investir no mercado de ações. Existem duas formas que você pode observar o mercado. A primeira é com viés de ganhar dinheiro e a segunda é com viés de acumulação de riqueza. Muita gente entra no mercado de ações com o intuito de ganhar dinheiro. Isso é comum, eu costumo fazer esse tipo de pergunta e a pessoa sempre me responde que quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O fato é que se você entrar com viés de ganhar dinheiro, de extrair dinheiro na bolsa, principalmente no curto prazo, as suas chances vão ser drasticamente reduzidas. Existe uma grande probabilidade que, além de você não ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. O fato é que para você ganhar dinheiro na bolsa é possível, mas é muito improvável. Por quê? Lá é um ambiente muito competitivo e você, para ganhar dinheiro no curto prazo, você vai ter que se expor a risco e muitas das vezes, para quem está começando agora, ele não tem preparo e não tem ferramentas suficientes para tentar extrair dinheiro no curto prazo. Já no meu caso, eu gosto de observar a bolsa como um veículo de acumulação de riqueza. E como um veículo, ele precisa de combustível. O combustível nada mais é que o aporte financeiro que eu faço de forma recorrente. E aí o meu principal objetivo é acumular ações para que essas ações possam proporcionar para mim no médio e no longo prazo uma renda passiva proveniente do fluxo de caixa daquelas empresas. Para que esse conceito possa ser enraizado para você, eu acho importante a gente entender como funciona o mercado de ações. Basicamente, quando você se propõe a ser um investidor, você está comprando ações por intermédio da bolsa e automaticamente você financia empresas. Essas empresas investem no país. Isso, obviamente, vai gerar crescimento e renda. Como consequência, você como investidor vai poupar mais e muitas das vezes vai consumir produtos dessas mesmas empresas que você é sócio. E quando você consome esses produtos, essas empresas vão ter lucros e esses lucros serão distribuídos justamente para esses investidores. Então a gente consegue ver que a bolsa impulsiona empresas, gera poupança para o investidor e crescimento para o país. É um ciclo virtuoso. Mas para isso você precisa entender que quando você participa do mercado de ações, você deve priorizar ser sócio de boas empresas. Esse é o objetivo principal. Por que uma empresa abre capital? De uma maneira bem simplificada, ela está financiando um possível crescimento, né? Ela está captando recursos no mercado, logo ela traz novos investidores e esses novos investidores vão assumir uma parceria no risco do negócio. Mas claro, se essa parceria for positiva e esse negócio possa gerar lucro, esses novos investidores serão beneficiados. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira: quando uma empresa abre capital na bolsa, através de uma oferta pública de ações, que é o que a gente costuma chamar de IPO, então ela está captando recursos pela primeira vez na bolsa para se autofinanciar. Seria como se a gente estivesse comprando um carro diretamente da fabricante. E aí a gente dá o nome de mercado primário. Por outro lado, quando a gente está negociando essas ações lá na bolsa, onde tem compradores e vendedores, a gente automaticamente está negociando no mercado secundário. Ou seja, eu não estou comprando as ações diretamente da empresa. Eu estou comprando de outras pessoas que já adquiriram essas ações lá na bolsa, né? E aí seria como se a gente estivesse comprando um carro na concessionária ou eventualmente um carro particular, né, de uma outra pessoa. Esse é o paralelo que a gente faz entre mercado primário e mercado secundário. Aqui tem um dado importante, a gente vai conseguir ver que o número de investidores pessoa física em 2020 subiu bastante. Se a gente pegar aqui os dados até 2013, a gente tinha pouco mais de 500 mil pessoas na bolsa. Esse número já ultrapassou 2 milhões de pessoas e vem crescendo cada vez mais. O problema é o seguinte: será que essas pessoas que estão entrando na bolsa, elas estão entrando para trair dinheiro no curto prazo ou para de fato se tornarem investidores para longo prazo? O que eu tenho percebido é que muita gente entra na bolsa para especular no curto prazo. Infelizmente, a grande parte dessas pessoas vão acabar se frustrando no mercado, porque a bolsa não é um ambiente para a maioria das pessoas para extrair dinheiro, e sim um ambiente para acumulação de patrimônio para longo prazo. Esse é o ponto principal. Faz uma autorreflexão se você está querendo entrar no mercado justamente para se tornar sócio ou se de repente você está querendo extrair dinheiro no curto prazo. A chance disso acontecer realmente ela é pequena. Só que se a gente parar para pensar, o Brasil ainda tem poucas pessoas na bolsa, né? Mesmo com esse aumento significativo que a gente teve de uma hora para outra, motivado aí por uma alta da bolsa e redução de juros, o percentual de brasileiros que investem na bolsa ainda é bastante pequeno. Eu estou com dados aqui de 2012,
porque na verdade essa palestra a gente dava anos atrás, por isso a gente vê esses dados mais desatualizados. Mas eu acredito que não tenha mudado muito, né? Aumentou um pouquinho a proporção de brasileiros que investem na bolsa, mas se comparados a países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Suécia, Suíça, Austrália, a gente ainda tem um percentual da população muito pequeno. Então cria-se uma oportunidade, porque como a gente sabe que o mercado de ações ele é movido basicamente por oferta e demanda, à medida que você tem mais pessoas entrando no mercado, colocando mais dinheiro, existe uma tendência maior de que essas ações no médio e no longo prazo possam se valorizar. E claro, uma redução de juros traz também essa perspectiva para médio e para longo prazo. Basta o investidor ter preparo para poder participar desse mercado. Quais seriam as principais alternativas que o investidor tem para ter uma exposição no mercado de ações? Primeiro, ele pode trabalhar de forma coletiva, né? E aí você tem os clubes de investimento, você tem os fundos de investimento em ações e você tem também os fundos imobiliários, né? Que seria uma possibilidade de se expor no mercado imobiliário via bolsa de valores. De forma individualizada, você tem algumas alternativas. A primeira é o mercado à vista, onde você compra as ações e paga na hora, basicamente, né? Na verdade, a liquidação financeira é em D+2, mas você estaria comprando ali no mercado à vista. E depois você tem outros mercados que eu não vou abordar nessa videoaula, mas eu pretendo abordar em outros vídeos. Bom, eu acredito que você já conhece o que é uma ação, mas pelo fato de ser um conteúdo introdutório, vale a pena eu frisar aqui. Quando você adquire uma ação via bolsa, você está adquirindo basicamente um pedacinho daquela companhia, né? Você se torna um sócio daquela empresa naquele momento. E aí, para você fazer a aquisição de ações no mercado, basicamente você vai utilizar o código daquela ação, que a gente costuma chamar de ticker, que é composto por 4 letras e um número. E aí a gente consegue ver que cada empresa tem um setor específico de atuação. Isso aqui é muito importante porque quando a gente for falar de diluição de risco, a gente vai precisar entender de setores que essas empresas estão inseridas. Quais seriam os tipos de ações? A gente vai perceber que existem ações ON, que são ordinárias, PN, que são preferenciais, e UNITs. E aí, de forma bem superficial, as ações ordinárias são aquelas que conferem direitos a votos em assembleias. E normalmente elas terminam com final 3. E as ações preferenciais são as que costumam pagar mais dividendos, porém não dá direito ao detentor dessas ações direito a voto. E elas costumam terminar ali com final 4. Só que aqui tem um ponto importante, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo mais à frente. Mas basicamente, quando você adquire ações ON, você detém as mesmas ações que o acionista controlador. Isso traz para você uma segurança maior no longo prazo, porque numa eventualidade de troca do controlador, você pode diminuir os riscos de eventos societários. Já no caso das ações UNITs, elas são compostas ali por uma cesta de ações que contemplam tanto ações ON quanto ações PN. Partindo para regras operacionais, a gente vai perceber que existem basicamente 2 mercados. O mercado integral ou padrão e o mercado fracionário. No mercado padrão, você tem lotes fechados. A maior parte das ações aqui no Brasil são negociadas a lote de 100 ações. Então eu poderia comprar 100 ações, 200 ações, 300 ações e assim sucessivamente. Já o mercado fracionário traz a possibilidade para o investidor comprar uma quantidade menor do que o lote padrão, normalmente menos do que 100 ações, e aí ele pode comprar ali múltiplos unitários, por exemplo. A única diferença é que no lugar da gente colocar o ticker do mercado padrão, a gente coloca o F no final, que representa mercado fracionário, e aí eu tenho a possibilidade de comprar uma ação individualmente. Bom, acho que o ponto mais importante que a gente deve entender é como é que funciona uma remuneração para os acionistas. Existem basicamente 3 maneiras do acionista ser remunerado. A primeira é através de uma valorização da cota da ação. A segunda é através dos dividendos recebidos e a terceira é através de juros sobre capital próprio. Dividendos e juros recebidos, basicamente é a mesma coisa. Atualmente os dividendos não são tributados e o juros sobre capital próprio é tributado diretamente na fonte, mas o investidor já recebe líquido ali na sua conta da corretora. Vamos entender um pouco como é que funciona essa questão de distribuição de lucro para os acionistas. Então vamos pegar um exemplo hipotético de uma empresa que no ano 1 ela teve um determinado lucro. À medida que esse lucro vai subindo, ela tem a possibilidade de incorporar mais patrimônio à companhia e ao mesmo tempo distribuir parte desse patrimônio como forma de dividendos, que basicamente é uma participação de lucros. E claro, à medida que essa empresa vai crescendo, ela vai gerando mais lucro, aumentando o seu patrimônio líquido e, como consequência, distribuindo mais dividendos para esses investidores. Esse é o objetivo do investidor. Para longo prazo, ele se beneficiar justamente do crescimento da empresa e também da participação de lucro que é distribuída via dividendos ou juros sobre capital próprio. Vamos pegar um exemplo de como funciona a distribuição de dividendos. Então a gente pegou uma empresa hipotética, ABCD3, que teve um lucro líquido no ano de 10 milhões de reais. O payout, que basicamente representa o percentual de lucro que vai ser distribuído,
seria de 2,5 milhões. Então ela tem um payout de 25%, que normalmente costuma ser padrão nas empresas brasileiras. E ela tem um número de ações no mercado de 2,5 milhões. Logo, ela vai distribuir o valor de payout dividido pelo número de ações. Nesse caso, o dividendo por ação seria de R$1. Imaginando que essa empresa tem uma cotação de R$50, esse R$1 representaria 2% da cotação atual do papel. É o que a gente costuma chamar de dividend yield. E aqui perceba o seguinte, né? A gente pegou esse número aqui, mas hoje no Brasil a gente vai perceber que tem empresas que pagam dividendos interessantes, principalmente com uma taxa de juros baixa como a gente está vivendo hoje. Mas tem um ponto importante, né? O dividendo, ele não é um brinde que o investidor ganha. O dividendo vai sair do valor contábil do caixa da companhia. Logo, isso vai ser abatido da cotação do papel. Mas o ponto que eu considero importante é o seguinte: se você tem uma empresa que eventualmente distribui dividendos e você reaplica esses dividendos, a tendência é que você faça com que o custo de aquisição desse papel chegue a zero. Então, por exemplo, né, eu adquiri esse papel a R$50. Ela no primeiro ano me pagou R$1 de dividendo. Logo, meu custo de aquisição abatendo o dividendo foi de R$49. E assim sucessivamente. Então, no longo prazo, tende para o investidor que ele traga esse custo de aquisição a zero, desde que essa ação seja uma boa empresa. Já que a gente falou de lucros, obviamente a gente tem que falar de tributação também. A tributação no mercado à vista atualmente é de 15% sobre o ganho de capital. Só que existe uma exceção: se você fizer uma venda inferior a R$20 mil no mês, mesmo que você obtenha ganho de capital, ou seja, um lucro, você fica isento de pagamento de imposto de renda. Agora, se esse valor for superior a R$20 mil, você vai ser tributado sobre esse ganho de capital em 15%. Já no caso de operações especulativas de curto prazo, esse ônus para esse especulador é maior. No eventual ganho de capital, o imposto que ele vai pagar é de 20% e ele não tem o benefício da isenção fiscal para vendas inferiores a R$20 mil. Aqui também tem um ponto importante que eu não coloquei na apresentação, que está relacionado ao custo operacional. Quando o investidor compra ações, normalmente ele tem um custo operacional. Claro que hoje, 2020, tem algumas corretoras que não têm esse custo de aquisição de ações, mas você tem que verificar isso junto à sua corretora. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: Michel, como é que eu faço para comprar ações? Primeiro você precisa de uma corretora, depois você faz uma transferência de recursos e depois você vai fazer a compra via home broker, que eu vou mostrar para você. Basicamente aqui eu estou mostrando para você como é que funciona o HB. Aliás, eu fiz um vídeo muito completo sobre o home broker que mostra tudo o que você precisa saber. Não sei se ele ainda foi liberado, mas se ele já tiver liberado, vai estar aqui no link da descrição. Caso ainda não tenha liberado ele, você pode fazer o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, você vai ter acesso a esse conteúdo que eu digo para você que está muito completo, você vai dominar essa ferramenta. Mas basicamente, quando você vai comprar uma ação, você tem uma boleta de compra que é bastante intuitiva, né? A gente consegue ver aqui o local para colocar o ticker do papel, a quantidade das ações e o preço. E depois bastaria eu colocar minha assinatura eletrônica e enviar essa ordem. E a boleta de venda também é bastante intuitiva. Deixa eu colocar para vocês aqui um livro de ofertas. Desse lado a gente tem as pessoas que estão interessadas em comprar e desse lado a gente consegue ver as pessoas que estão interessadas em vender essas ações. Obviamente essas pessoas são representadas por corretoras e aqui a gente consegue ver a quantidade que cada uma delas deseja comprar ou vender essas ações. E para que ocorra qualquer tipo de negócio é necessário que tenha um consenso entre comprador e vendedor. Bom, basicamente existem dois tipos de pessoa na bolsa. O primeiro é o investidor, que normalmente é o buy hold, ele compra as ações para longo prazo. E o segundo é o especulador, que normalmente se autodenomina como trader. E aí a gente vai ver uma diferença bem significativa. O investidor busca ganhar no longo prazo através da acumulação de riqueza. Já o especulador, ele está querendo extrair dinheiro do mercado no curto prazo. Quando a gente fala de um investidor para longo prazo, normalmente ele vai adotar uma lógica fundamentalista, né, onde ele vai avaliar os múltiplos da empresa, a saúde financeira daquela empresa, e ele vai analisar o balanço da companhia, a participação de mercado, o investimento, etc. E normalmente esses investidores vão vender essas posições quando as perspectivas sobre as empresas pioram. Mas aqui eu diria que tem até um ponto importante, porque a gente precisa sempre avaliar o risco de uma avaliação equivocada por parte do investidor, principalmente na hora de sair. Se você sair de uma empresa que momentaneamente ela está passando por uma situação adversa, mas que ela se recupera no longo prazo, o teu custo de oportunidade ele é muito maior, porque uma empresa ruim na tua carteira ela pode chegar a zero, mas uma boa empresa no teu portfólio ela pode subir indefinidamente. Então a gente precisa prestar muita atenção no momento de entrar numa empresa, mas principalmente também no momento de sair de uma empresa.
Já quando a gente fala dos especuladores, normalmente eles gostam de utilizar análise técnica. Obviamente que hoje em dia existem outras formas de fazer especulação em bolsa, você tem aí o fluxo de ordens, etc. Mas basicamente a análise técnica é um dos instrumentos mais utilizados para quem está querendo fazer operações de curto prazo, né? Para tentar encontrar time de compra e time de venda do papel para ter um ganho ali de capital no curto prazo. Bom, no início desse vídeo a gente falou sobre riscos e muito provavelmente se você está pensando em entrar na bolsa, você já deve ter ouvido histórias de pessoas que quebraram nesse mercado. De fato, isso costuma acontecer com relativa frequência, infelizmente. Mas normalmente o investidor ou especulador que quebra na bolsa, ele está atuando de forma alavancada. Alavancagem basicamente é você operar um volume financeiro superior ao que você tem de patrimônio na corretora. Quando você ganha, é ótimo porque você está operando um volume maior, consequentemente o percentual de ganho ele vai ser muito maior se comparado ao patrimônio que você tem na corretora. Mas o contrário também é verdadeiro. Numa hipótese de você ter um resultado insatisfatório, um prejuízo, isso vai impactar muito o teu patrimônio, porque você está operando um volume financeiro maior do que o que você tem na corretora. Normalmente as pessoas que costumam quebrar na bolsa estão operando alavancadas e podem utilizar, por exemplo, o mercado de opções, o mercado a termo e o mercado futuro. Mas se você estiver atuando no mercado à vista com dinheiro próprio, utilizando uma boa diversificação, a chance de você quebrar no mercado de ações é muito pequena. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode diluir o nosso risco atuando no mercado de ações. Então o primeiro passo é entender sobre o mercado, né? Eu costumo dizer que o maior inimigo do investidor é ele próprio. Um outro ponto é operar sempre de acordo com o seu perfil. Muitas das vezes, né, motivado por uma alta da bolsa, a gente desenquadra o nosso perfil, mas a gente não está preparado para uma eventual queda. E quando ocorre essa queda, se você tiver uma carteira desequilibrada, você vai ficar muito propenso a liquidar posições. E aí você vai cair na armadilha que grande parte dos investidores caem. Compra no topo e vende no fundo. Então a gente precisa prestar muita atenção e entender que a diversificação é essencial. Aliás, deixa eu dar um exemplo para você de diversificação. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, uma carteira de ações que só detém uma ação no portfólio e aquela ação cair 50%, a gente está perdendo 50% do nosso capital. Agora, se eu tiver duas ações e uma delas cair 50%, a desvalorização da minha carteira seria de 25%. E assim sucessivamente. Existem estudos que comprovam que se você tiver ali em torno de 20 ações, você já vai ter uma carteira bem diversificada. Se você aumentar muito esse número, você não vai ter uma diminuição do risco associado à volatilidade, né, que é a variação do mercado. Mas você tem que ter ciência que você sempre vai estar exposto ao risco global, que é o risco de um evento improvável, né? Se a gente pegar, por exemplo, a queda da bolsa em 2008, grande parte das ações caíram 50%. Então, mesmo que você tivesse 20 ações na carteira, você teria uma desvalorização de aproximadamente 50% do portfólio de ações. E aqui já vai uma outra observação. Se você deseja investir em ações, um ponto que você deve analisar é o seguinte: se eu colocar esse dinheiro aqui no mercado de ações e ocorrer uma desvalorização de 50% dessa posição, tá tudo bem para mim? Eu sei que é desconfortável, mas é importante você fazer esse exercício, porque se você for um investidor de longo prazo, em algum momento isso vai acontecer. E você não pode cair na armadilha mediante essa queda, porque se você fizer isso, muito provavelmente você vai estar vendendo fundo e comprando topo. Você vai estar fazendo o que a maioria faz na bolsa. E como a gente viu, a maioria perde dinheiro nesse mercado. Agora, além de diversificar em ações, também é importante a gente fazer uma diversificação setorial para tornar a nossa carteira ainda mais equilibrada. Nesse caso, a gente pode observar que quando eu tenho uma carteira de ações dividida em dois setores, eu elimino 46% do risco. Se eu subir para 4 setores, eu elimino 72% do risco setorial. E se eu subir para 8 ações, eu vou eliminar 91%. Então é importante a gente ter uma carteira diversificada tanto em ações quanto em setores de mercado. E aí vem a grande pergunta: como que as pessoas operam e como que as pessoas investem na bolsa? Uma empresa anuncia lucro recorde e mesmo assim as ações caem. Por que isso acontece? Porque a perspectiva de mercado era que esse lucro fosse maior do que o lucro que foi apresentado. Ou talvez você recebeu uma dica quente de que uma determinada empresa iria apresentar um prejuízo significativo. Você vende as ações, o prejuízo é confirmado, mas mesmo assim as ações sobem. Justamente porque o mercado tinha a expectativa de que o prejuízo seria maior do que o esperado. Então por isso as ações se valorizaram. O fato é que você precisa entender que para investir na bolsa é fundamental separar informação de conhecimento. Busque sempre conhecimento, porque quando você adquire esse conhecimento, você tem capacidade crítica de avaliar uma informação. Isso é muito importante para o investidor. E lembre-se sempre, né? A maioria perdem na bolsa. Então a gente tem que tomar cuidado
para não fazer o que a maioria faz, comprar na alta e vender na baixa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, aproveita a oportunidade, compartilha com um amigo, dá um like no vídeo. Grande abraço e até a próxima.